Vasco 2, Palmeiras 0, mais um resultado horrível, mais um resultado ruim. E que, de fato, o horrível nesse caso não é exatamente o resultado. Ninguém foi para o Allianz, ninguém vai para o Allianz considerando uma vitória certa. Ninguém vai para o Allianz considerando que vai ser um jogo fácil. Ninguém vai para o Allianz achando que a vitória já está ganha. Isso é fato. Não é o resultado o problema. 2-0 não foi o problema nesse caso. E nunca vai ser. O problema é a gente entrar como derrotado em todos os jogos, ano após ano, promessa após promessa, e absolutamente nada mudar ano após ano. A gente simplesmente não aguenta mais essa situação. A gente não aguenta mais estar lá e saber que ano que vem vai ser igual. Que toda a luta que a gente teve num ano, a gente vai ter que ter no outro. E fazer isso até simplesmente se esgotar as forças, até o Vasco se esgotar também, porque não adianta mais. Cara, contra o Red Bull ano passado, eu me prometi que nunca mais ia querer passar por isso, que a cobrança ia ser intensa, porque a gente investiu 300 milhões nesse time, e vamos ser sinceros, esse elenco atual, esse time atual que entrou contra o Palmeiras, não ganharia daquele Vasco de 2002, 2022, que precisou de uma última rodada na Batalha de Itu para subir para a Série A. É simplesmente inacreditável achar que gastamos 300 milhões, que Jorge Salgado, Estrada, Osório acabaram com o futuro do Vasco, com essa empresa mequetrefe que eles colocaram no contrato mequetrefe, com profissionais mequetrefes também, que não dá para ter um mínimo de confiança. Acontece que o problema não é o 2-0 contra o Palmeiras, poderia ter um 2-0 em outra situação. Poderia ser um 2-0 com o Vasco brigando por G4 e sabendo que perdemos no Allianz, mas na volta eles iam ter que ver a gente em São Januário, iam ter que reconhecer que estão jogando contra o Vasco. Mas acontece que nos últimos 2 jogos a gente tomou 59 chutes ao gol. 59 chutes ao gol. No agregado a gente perdeu de 8-1, sendo que 6-1 foi pro maior rival. E a gente só não queria mais passar vexame. Não adianta mais, nenhum time anda tão derrotado em campo como o Vasco. Eu não tô falando do time atual do Vasco. Eu tô falando dos últimos 5 anos. Ninguém anda tão derrotado como o Vasco. Eu tô falando de qualquer time. O Cuiabá, as emissoras não colocam tão derrotado como o Vasco. Se instalou uma aura que faz com que isso seja normal, que faz com que a gente chegue no Allianz, querendo um empate, e fala que empate é goleada, mas não é. Empate do Vasco contra o Allianz não é goleada, é para se lamentar. Agora, quando a gente já entra achando que é impossível ganhar, e quando a gente toma um gol, a gente tem certeza. E sabe o foda? Os jogadores também têm essa certeza. A gente sente isso a cada movimento deles em campo, a cada vez que eles tomam um gol e pensaram, porra, aguentamos muito dessa vez, é óbvio que isso ia acontecer. Eles estão tão abatidos em campo que não sei como a torcida não vai se abater junto. Porque é isso que passam. Querendo ou não, a gente carrega isso aqui. Mas quem representa isso aqui mesmo são eles que estão em campo. Então não adianta nada a força que a gente for fazer se a gente for deixar isso acontecer para sempre. Não adianta. Eu não tô cansado só de perder. Eu tô cansado de não saber quando isso vai acabar. De não saber quando a gente vai ser respeitado, a gente mesmo vai se respeitar. E o que eu quero dizer com isso é a gente não chegar num jogo contra o Palmeiras achando que empate é goleada, porque a gente não se respeita o suficiente, porque não nos dão respeito para a gente se respeitar. A questão toda da situação é que eu não vejo como, eu não vejo uma saída mais, porque parece que com a gente tudo dá errado. O Botafogo se estruturou e tá brigando por título, o Bahia se estruturou e tá brigando por título. Parece que a gente sempre vai ser o último. A gente sempre vai ser o time que tem uma aura que não vai mudar. Eu espero muito que o Pedrinho consiga, que o Coutinho venha, mas se o Coutinho vier, é o quê? Mais um Nová Barrar? Com o Coutinho dessa vez, em vez de Ramon Dias? Não é isso que eu quero pro Vasco, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pro futuro do Vasco, não é isso que eu quero pra nada. Eu tô cansado dessas situações, porque essas situações não eram para representar a gente, mas representam mais a gente que qualquer outra coisa atualmente. O fracasso atualmente representa mais o Vasco do que qualquer outra coisa. Isso não tá certo. Só que a questão é, a gente sabe que não tá certo, mas também sabe que é quase impossível isso mudar de agora, uma hora pra outra. A situação, o problema não é o 2-0 pro Palmeiras, eu volto a dizer, não é. O problema é quando isso vai acabar. Não é o resultado, é que a gente já sabia o resultado. O nosso time é o time mais áureo de derrotado e a gente é um time gigante no Brasil, isso não pode continuar para sempre. Simplesmente não tem coisas que não se aceitam. E a gente simplesmente passou a aceitar, porque foram tantos anos de fracasso, 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 que a gente já chega no campeonato falando, esse ano eu só quero paz. Não, não, não era pra gente querer só isso. Só que isso vira lucro quando os incompetentes como Lúcio Barbosa, os incompetentes como Alexandre Matos nos fornecem que isso faça ser lucro. Mas não devia ser. A gente brigar por G4 deveria ser pouco, mas não é. Mas a gente investiu 300 milhões, a nossa folha salarial é top 5 do Brasil, sabe? E do que adianta?
Do que adianta se quem vai estar lá vai ser os mesmos? Obviamente que o Pedrinho chegou, pode mudar agora, pode ter novos investidores, mas nesse momento não tem como mudar muita coisa. A gente deixou mais uma vez chegar nessa situação. As pessoas estão lá impunes, todo mundo está impune, mas a gente não fica. No dia a dia a gente não está impune. Como eu falei, não é pelo resultado, mas é pela falta de esperança de ter um resultado novo. O Vasco desanima, o Vasco te suga, o Vasco emana uma aura que a gente começa a ter junto, mas não deveria. A gente deveria puxar e emanar uma aura diferente, mas são 20 anos, assim. E são 20 anos que não parecem estar em contagem regressiva, muito pelo contrário. A contagem parece que só vai aumentar, 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 até acabar de vez. E se quando acabar de vez, não sei o que fazemos, sinceramente. É só uma situação que eu não queria passar, que é horrível, que é terrível, é ruim, suga a gente, desanima, mas é aguardar que o Coutinho venha, porque se não vier, quem vai vir?